amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com a nossa querida irmã Gislaine Messias, trabalhadora da FEB, na área de assistência e promoção social espírita, e falará hoje sobre a parábola do Bom Samaritano. Muito obrigada, Gislaine, por aceitar o nosso convite. Alegria nossa. Obrigada, alegria toda nossa. Muito obrigada. Faremos agora a nossa oração inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecido, Jesus, por mais essa oportunidade do trabalho no dia de hoje, que possamos apreender todo o conhecimento que a nossa irmã nos trará, que possamos sintonizar os nossos corações e os nossos pensamentos ao nosso Pai maior. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Gislaine. Muito obrigada, Renata. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham nesses momentos de reflexão do Evangelho de Jesus, que nos enriquece o coração, nos acalma a alma, nos orienta, nos guia para os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Então, que Jesus e a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais, estejam conosco, nos auxiliando nas inspirações dessas reflexões, nos pensamentos que nos vierem à mente e na motivação para a nossa renovação de comportamento, de atitude, frente a todos que estão ao nosso redor. Afinal, essa é a nossa meta, não é mesmo? Evoluir, nos autoaprimorarmos nas nossas relações, na nossa forma de estar no mundo e de nos relacionarmos com Deus, nosso Pai, esse Senhor da vida misericordioso que nos permite a encarnação, que nos permite a oportunidade de aprendizado, a relação com os nossos irmãos e irmãs, todos que estão à nossa volta, seja nas nossas famílias, no ambiente profissional, nas ruas, né, com todos que nos relacionamos e conosco também, né, com a gente mesmo, essa relação que nós estabelecemos com a gente mesmo no cultivo cada vez maior de uma relação amorosa em cada um dos âmbitos, dos aspectos que compõem a nossa vida. Então, para nos auxiliar na reflexão dessa busca de autoaprimoramento, nessa busca de automelhoramento na vida, nós vamos trabalhar hoje a parábola do Bom Samaritano. É uma passagem que nós vamos trazer de Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 a 37. Essa passagem, ela é do Evangelho, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nessa obra organizada pelo querido Allan Kardec, esse querido codificador da doutrina que tanto nos consola, nos orienta, e está no capítulo 15, item 2. E essa parábola, ela foi destacada, como a Renata nos trouxe, nós trabalhamos na área da assistência e promoção social espírita. E dentro dessa área, que é todo o trabalho, né, com populações de vulnerabilidade, risco social e pessoal, famílias que nós dizemos carentes, né, com alguma necessidade, o movimento espírita brasileiro, ao longo do tempo, vem organizando publicações que auxiliem na orientação dos trabalhos. E essa parábola, ela foi destacada como método de referência da área da assistência e promoção social espírita. E é um capítulo que está nessa orientação, assistência e promoção social espírita. Então, todo que trabalha
em qualquer tipo de atividade social, precisa conhecer esse documento, lê-lo, estudá-lo, né, se autoaprimorar na prática também de realização dessa tarefa espírita. Mas nós vamos observar que a explicação, né, uma reflexão em relação a essa parábola que está nesse capítulo 5 dessa publicação, ela vai ser aplicada tanto para o trabalho, né, do centro espírita, na área social, como para qualquer relação que nós temos quando nos propomos a auxiliar o próximo. Então, vamos lá. Vamos começar a entender um pouco o contexto dessa parábola. Eu vou ler alguns trechos e comentando para a gente refletir, realizar essa reflexão, né, sobre esse trecho do Evangelho. E o Lucas traz assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: que é que está escrito na lei? Que é que leias nela? E ele respondeu, o doutor da lei: amarás o seu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Então, nesse contexto, o que nós temos aí que motivou Jesus a trazer a parábola do bom samaritano? Foi um encontro com um doutor da lei. Um doutor da lei era alguém que conhecia profundamente a lei mosaica, né, todo o Velho Testamento, o direcionamento de como os judeus deveriam se comportar ali frente à lei e todo esse contexto. E nós temos aqui os hebreus, não é? E nós temos aqui Jesus trazendo, né? A própria lei já trazia amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essa prerrogativa já existia, que devemos nos esforçar para amar. Mas o homem, buscando testar Jesus, né, numa desconfiança ali de quem era ele para trazer, de ter tanto destaque naquele contexto social, e pergunta a Jesus, e traz Lucas assim: mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Então, ele vai perguntar, né, buscar aprofundar quem é o próximo, se deve amar a teu próximo como a ti mesmo, porque amar a Deus já era algo muito bem conhecido, estabelecido, esse respeito, mas quem é esse próximo? Esse próximo é a minha família, esse próximo é só o meu cônjuge, o quem está mais próximo de mim. Quem é esse próximo que eu devo amar? Porque a mim mesmo, né, a ti mesmo, está claro também quem você deve amar. Então, quem é esse próximo? Como qualificar este próximo para ser amado? E então, Lucas continua a descrição da parábola de Jesus. E Jesus traz assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões
que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um sacerdote. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando no lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E então Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Nesse momento, o que Jesus está trazendo? Ele está trazendo uma recomendação de comportamento, uma recomendação de como devemos agir frente ao mundo, independente de quem seja o nosso próximo. O próximo é todo aquele que usa de misericórdia. Então, o próximo é qualquer pessoa, tanto a que está padecendo da necessidade do auxílio, quanto quem está auxiliando. Então, vamos analisar agora um pouco o contexto para entender dessa recomendação de Jesus nesse comportamento exemplificado pelo samaritano. Então, nós temos aí, primeiro, no contexto, um levita, um sacerdote e o samaritano. O sacerdote, quem conhecia da lei, né? O levita, um intelectual. E o samaritano, naquele contexto, era um homem de negócios, não tão bem visto por justamente se ocupar do comércio, das coisas materiais. Então, daí nós já temos uma reflexão que quem auxilia, não importa se ele é de uma religiosidade, se ele é alguém tido como um respeitado intelectual do seu contexto, hoje seria um acadêmico, né, alguém da intelectualidade, das letras, da filosofia, da ciência, e talvez alguém que pudesse sofrer um preconceito por ser mais materialista e até ateu. Então, não importa quem se dispõe a auxiliar, mas se ele se coloca como um misericordioso frente à dor do outro, ele é bem-vindo, ele está auxiliando, ele está sendo próximo do outro e auxiliando aquele próximo que necessita, amando. Né? Então, essa é uma primeira lição que a gente precisa destacar. Todos estamos candidatos, todos, indistintamente,
estamos candidatos a auxiliar, a usar de misericórdia para com aquele outro que necessita. E quem é o outro que necessita e qual é a postura que deve ser adotada nesse processo? E durante a parábola, Jesus descreve as atitudes, o passo a passo realizado pelo samaritano, que nos serve de exemplo, de lição, porque Jesus ensinava pelo exemplo, né? Ensinava em histórias, em parábolas, para nos clarificar a qualquer tempo a correspondência do comportamento, a analogia de que se pode fazer daquela lição, daquela recomendação, daquela orientação que Jesus nos trouxe. Então, qual foi a atitude do samaritano? Ele estava a trabalho, ele estava dentro da atividade dele, de comércio, estava viajando, então ele estava na sua vida, ele não parou a sua vida para auxiliar o outro, ele continua exercendo todas as suas atividades, que hoje seria o trabalho, seria o cuidado com a família, né, com a própria casa, então permanecendo todas as atividades da nossa rotina, da nossa responsabilidade. Mas, no momento que nos deparamos em nosso campo de visão, de percepção, de alguém que necessita de auxílio, nós devemos parar. E o que ele fez? Ele se aproximou do caído, daquele que havia sido alvo de ladrões, inclusive havia sofrido violência. Mas o que nós temos aqui? Que esse caído, essa pessoa que está fragilizada, que não tem condições de atuar em causa própria naquele momento. Então, ele se aproxima, ele vai verificar qual é a situação daquele irmão, daquela pessoa que está naquele momento fragilizada. E aí ele observa os recursos que ele tem ali presentes. Ele tinha o óleo, o vinho, ele pensou as feridas, quer dizer, ele deu aquele socorro imediato com os recursos que ele tinha disponíveis naquele momento e deslocou aquele necessitado para uma estalagem, para uma hospedaria e pediu que alguém realizasse os cuidados necessários que ele poderia continuar necessitando enquanto ele continuava a viagem, enquanto ele se ausentava, inclusive deixou um recurso adiantado para que pudesse ser usado caso necessário. Então, como que podemos transferir essas atitudes, esses comportamentos para o dia de hoje? Vamos tentar fazer alguma analogia, algum paralelo. A gente pode pensar tanto na nossa vida cotidiana, familiar, quando, por exemplo, um filho, uma criança, um jovem demonstra uma fragilidade, algum comportamento diferente, fala assim, não, meu filho não está ele não está agindo normalmente. O que será que ele tem? Será que ele está com dor, com febre? Ou se é um jovem, será que ele está com alguma dor emocional, alguma angústia do desenvolvimento, né? Daquelas questões de relações, de amizade,
de conflitos que acontecem normalmente, né, nessa fase da adolescência. Então, os pais podem se aproximar da criança, do jovem, e cultivar o diálogo. O que está acontecendo? Se for uma criança que ainda não consegue conversar muito, perceba se ela está com alguma febre, pergunte se está doendo em algum ponto. E aí, caso necessário, de que forma nós nos organizamos? Podemos encaminhar para um hospital, né, tomar uma atitude de auxílio ali, técnico que seja necessário, ou então, se é um adolescente que a gente percebe que tem alguma dificuldade a mais, precisa de um acompanhamento mais específico, encaminhar para um profissional, um psicólogo, um psicopedagogo, enfim, de acordo com a situação que foi detectada, estabelecida, uma avaliação médica. E as famílias, o que elas buscam? Se organizar para oferecer uma situação de saúde prévia para a pessoa, né, para a família, um planejamento, um orçamento que contemple um plano de saúde, ou então o governo, o Estado se organiza para oferecer um sistema único de saúde, postos de saúde, hospitais que possam atender. E aí a gente já está ampliando essa recomendação de você ter com previdência os recursos que possam ser utilizados no futuro. Então, vejam que é uma postura a ser adotada tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, né? Essa previdência, você ter recursos, você ter aparelhos de Estado, hospitais, postos de saúde, escolas, orientações profissionais, né? Numa escola, os orientadores educacionais, nos postos de saúde, os psicólogos, os médicos, os enfermeiros que possam prestar essa assistência especializada, mas passa também pela assistência pessoal que nós podemos despender a cada um que está à nossa volta. E aí também nós vamos extrapolar, por exemplo, para um trabalho de assistência e promoção social que podemos estar desenvolvendo. Então, se vocês observam uma família com alguma dificuldade, alguma fragilidade, qual que é o processo? Conversar com a família, fazer a entrevista, perceber qual é o tipo de auxílio que ela necessita, se é de ordem material, às vezes é de ordem de atendimento fraterno, de escuta, né, de direcionamento para um trabalho sistemático de evangelho no lar, ou de atendimento fraterno, ou mesmo especializado também, né? Buscar auxílio na orientação de um posto de saúde, de um psicólogo, muitas vezes até psicólogos voluntários que possam estar prestando essa atividade no campo do trabalho de assistência e promoção social espírita. Então, nós nos aproximarmos dessas famílias, dessas pessoas em vulnerabilidade e compreendermos a necessidade delas. Então, vamos, né, mapear quais são as necessidades que nós podemos ter. Podemos ter de ordem física, de ordem emocional, de ordem material, de ordem psicológica, de ordem espiritual. Então, nós já conseguimos, enquanto humanidade, compreender, dividir, né, essas problemáticas que nós apresentamos, as dificuldades que nós apresentamos, em
em um entendimento, numa classificação que nos ajuda a direcionar para os tratamentos. Nós, espíritas, né, que temos o conhecimento da doutrina, dos tratamentos que podem ser ofertados, do atendimento espiritual, encaminhamento de nomes para um grupo de radiação, para um grupo mediúnico, ou mesmo o apoio para uma família estabelecer o evangelho no lar semanalmente, e o quanto que essas atitudes, a terapêutica do passe, da água fluidificada, isso do ponto de vista espiritual. Então, nós precisamos nos colocar à disposição, com todo o nosso raciocínio, com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso amor, para auxiliar a quem estiver nas nossas cercanias, vamos dizer assim, ao alcance do nosso braço, para auxiliar da melhor maneira que pudermos, com os recursos que estiverem à nossa disposição. Isso tanto do ponto de vista individual, pessoal, na família, no trabalho, né, nos lugares públicos em que cada um circula. Muitas vezes a gente ofereceu um sorriso para um atendente de um comércio, uma postura de gratidão, de afetividade, promove o auxílio para aquela pessoa que está com dificuldades, de repente está com algum problema que demonstra um mau humor ou uma cara mais fechada, e quando você oferece um sorriso, um bom dia, né, um acolhimento na relação, e aquilo já alivia a dor, já pensa aquela ferida e talvez transforme aquele momento, aquele dia daquela pessoa. Então, essa postura do bom samaritano, de estar atento, de observar quem estiver à nossa volta, inclusive a gente mesmo, né? Vamos nos observar se em algum momento nós precisamos de algum cuidado, um atendimento, né? Um, um carinho que a gente possa fazer para a gente mesmo naquele momento, para nos melhorarmos, né, na postura de vida, naquele relacionamento. Então, ter esse raciocínio global de atenção, de consciência, de plena atenção a tudo que estiver ao nosso redor, a nós mesmos, ao próximo, a nossa relação com Deus, né? A prática da oração, da meditação, é esse cuidado que temos para mantermos a sintonia com Deus, com Jesus, com os benfeitores, com os nossos mentores, orientadores, né, que nos acompanham sempre. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, todo esse conhecimento nos proporciona essa possibilidade de raciocínio, de entendimento das passagens, das lições de Jesus, do Evangelho de Jesus, na aplicação de nossas vidas, tanto e compreensão do que tudo nos acontece é justo, é bom e é sempre buscando promover o nosso crescimento. Então, que a nossa visão seja sempre de auxílio a nós mesmos, ao próximo, e no cultivo dessa relação amorosa a Deus, né, na gratidão, no perdão a nós mesmos, ao próximo, nessa prática do amor que Jesus nos trouxe com tanto carinho, com tanto amor,
que é a verdadeira, que são as verdadeiras leis que regem o universo, que regem toda a nossa vida, né? Toda a vida presente no universo. Então, nós, com esses comentários, nós agradecemos a oportunidade da reflexão, do aprendizado e rogamos que todos nós, a cada dia, nos sintamos em crescimento, em aprendizagem, em evolução, nos sentindo cada vez mais é, um com o Pai, com o nosso próximo e com a gente mesmo. Gratidão, querida Renata, estamos à disposição. Muito obrigada, Gislaine. Pensando, né, assim, como a doutrina espírita, ela nos conforta, né, ela nos auxilia na nossa reforma íntima, então isso nos dá uma energia, uma luz para seguirmos, né, no nosso dia a dia. E já dizia, né, a oração a Francisco de Assis é dando que se recebe, então que possamos dar mais aos nossos irmãos, que sem dúvida alguma estaremos recebendo em troca muita luz. Muito obrigada pelas suas palavras hoje, gratidão eterna. E você poderia fazer a nossa oração final? Com certeza, a gratidão é nossa e é uma alegria imensa sempre partilharmos, né, das nossas reflexões e que sigamos juntos crescendo. Então, nesse momento, vamos orar a Deus, a Jesus, esse irmão maior que nos acompanha, que está sempre presente em nossas vidas. Amigo Jesus, rogamos que alcancemos sempre as bênçãos, as lições que nos trouxestes para alimentar as nossas almas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, Senhor, que cada vez mais consigamos exercitar o amor, a gratidão, o perdão, esses processos que tanto nos fazem bem, Senhor, e que sigamos contigo, Senhor, em cada momento de nossas vidas, nos abençoando, nos orientando e sendo esse caminho de vida e paz. Que possamos receber as bênçãos do alto nesse momento que necessitamos, que as pessoas que vierem às nossas mentes nesse momento também recebam esses fluidos amorosos constantemente disponíveis por Deus, por Jesus, por toda a espiritualidade amiga que nos acompanha e que sigamos felizes e agradecidos pela oportunidade da vida, do trabalho e do bem. Graças a Deus. Muita paz a todos. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada, Gislaine, pelas palavras, por partilhar conosco. Mais uma vez, obrigada. E a todos, muito obrigada pela companhia e nos vemos na próxima. Muito